Nesta videoaula abordaremos o tema tipo de dados em C. Falaremos também um pouco sobre os tipos primitivos de dados e os tipos abstratos de dados. O grupo é composto por José Leandro, Leonardo Lima e por mim, Luiz Baltazar. Os tipos primitivos de dados em C. Um tipo de dado especifica as características, ou seja, os valores e operações possíveis de serem utilizados com um dado desse tipo. Toda variável constante usada em um programa tem um tipo associado a ela. Aqui eu falaria um pouco dos principais tipos primitivos de dados, na linguagem C, que é o tipo char, o tipo int, o tipo float, o tipo double e o tipo void. O tipo char, ele tem o tamanho de 1 byte, é o espaço que ele ocupa em memória de 1 byte, e é representado por um caractere. Então quer dizer que um caractere, uma letra, tem o tamanho de 1 byte. Ela é do tipo char. Já um int, ele tem um tamanho de memória, um espaço de memória de 2 bytes. E um inteiro, ele representa um inteiro. Valores 1, 2, 3, representa um inteiro. Então, quer dizer, um número inteiro, ele tem um tamanho de 2 bytes. O tipo float, ele tem um tamanho de 4 bytes e abrange os números reais, que são números com vírgula. Qual a diferença entre float e double? O double, ele, além do tamanho, que ele ocupa o maior espaço em memória, ele tem uma precisão maior do que o tipo float. Por isso, se você precisar, na sua aplicação, uma precisão maior de mais números após a vírgula, utilize o double, não o float. Ele vai te dar essa precisão maior. E o tipo void, uma variável do tipo void, ela não vai ocupar espaço nenhum em memória, mas é uma variável que ela não é necessário ter um return, Já todas essas outras variáveis aqui, se forem utilizar, vai ter que ter um return. Bom, aqui o que eu falarei, aqui eu vou especificar o intervalo que abrange cada tipo de dado. O tipo char, ele vai abranger de menos 128 a 127 positivos. Já o unsigned char, o que vai fazer? Ele vai pegar só os valores positivos. Se sua aplicação, por exemplo, na minha aplicação eu não vou haver necessidade de utilizar números negativos, você pode usar o unsigned char, que ele vai converter os valores negativos em positivos, dando uma abrangência maior, de 0 a 255. Então o seu intervalo vai ser maior. Porque se você aqui no char você digitar lá, um exemplo, 130, ele vai te retornar um erro. Ele não aceita, ele não permite isso. Já usando um unsigned char apropriado para isso, ele não vai te retornar esse erro. O signed char é a mesma coisa do char, não tem o mesmo funcionamento, não muda em nada, no mesmo tamanho, espaço e memória, e o seu intervalo também é o mesmo. O tipo int, ele vai abranger de menos 32.766 a 32.767 positivo. Então, esse intervalo já bacana, bem grande, que te dá uma abrangência maior já, mas como que para números inteiros, Já o unsigned int, ele vai fazer a mesma coisa que o unsigned char fez. Ele vai pegar só os valores positivos, vai converter os valores negativos e vai dar uma abrangência maior. Por exemplo, se for da sua aplicação fazer um programa para saber a quantidade de alunos que tem dentro de uma sala, você pode usar a variável int aqui sem problema nenhum. Uma hipótese, um exemplo só simbólico. Se numa sala houver mais do que 32 mil alunos, você vai poder usar o unsigned int, porque ele vai a abrangência dele. Não existe alunos negativos dentro de uma sala. Então, se você vai poder, você usando unsigned int, a sua abrangência vai ser de 0 a 65.535.
Essa é a vantagem, né? Uma das vantagens de você utilizar o unsigned int. Já, por exemplo, se sua aplicação for calcular o número de habitantes de uma cidade, por exemplo, muito provável que o número da população vai ser maior do que 65 mil. Então, haverá necessidade de você usar o signed, que ele vai te dar uma abrangência, né? O seu intervalo é bem maior, de cerca dos 2 trilhões e uns pontinhos aí. Bom, aqui um exemplo prático, né, da utilização dos tipos primitivos. Aqui tem o tipo char, a variável, né, são as variáveis. Eu estou declarando aqui a variável char, a variável é sh do tipo char, ela está recebendo o valor a. Já a variável frequência do tipo double, ela está recebendo o valor 1,1021. E a variável valor do tipo float, ela está recebendo o valor de 12,56. Como vocês podem ver, a variável do tipo double, ela tem uma precisão muito maior. Ela está pegando 4 números após a vírgula, enquanto a float só 2. Dependendo da sua aplicação, muito melhor você utilizar a variável double, que ela vai te dar um valor muito mais aproximado do real. Aqui no código main temos a declaração. Então a variável do tipo inteiro, o i do tipo inteiro. Aqui essa variável do tipo inteiro, a variável i do tipo inteiro, está recebendo o valor 10. Qual é o espaço em memória que essa variável vai ocupar? Vai ser 4. Por quê? Porque aqui a gente pode ver que o tipo int ele ocupa 2 bytes de memória, mas cada inteiro ocupa 2 bytes. Aqui tem 2 inteiros, o 1 e o 0, então ele vai ocupar 4 bytes de memória. Aqui vai ser impresso, vai imprimir a variável i, que vai aparecer o valor 10. Bom, o Léo agora vai falar um pouco sobre os tipos abstratos de dados. O termo tipo abstrato de dados é uma especificação matemática de um conjunto de dados das operações que podem ser executadas sobre esses dados. Então, também denominado TED, ele define o que cada operação faz, mas não como ela faz. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo que vai apresentar esses tipos abstratos. Uma boa prática é implementar os tipos abstratos de dados em arquivos separados do programa principal. Para isso, deve separar a declaração da implementação em 2 arquivos. A com extensão .h, onde mantém as declarações, e a extensão .c, para a implementação. Aqui no exemplo da conta bancária, você tem a parte das declarações, que define o tipo conta bancária com uma struct de um número inteiro e um double, que é o saldo da conta, atribuindo isso ao tipo conta bancária. Aqui você vê as definições das funções ou operações que essa conta bancária pode realizar. Então ela vai ter inicializa, vai ter depósito, saque e imprime. Então a conta bancária ela vai receber os valores de conta como um nome, o inteiro número, que é o número da conta, e o double. A mesma coisa para o depósito e o saque, que vão receber os valores de double. Então, na hora de imprimir, você vai imprimir a conta, que vai ser o número da conta e o saldo que mantém essa conta. Então, aqui você tem a implementação, que ela tem um include com a conta bancária.h, que é as definições. Então, no inicializa, ele vai receber o número, o saldo e o nome da conta. Então, esse asterisco é utilizado como ponteiro. Então, a conta vai receber o número e o saldo e um nome.
E aqui são o que você pode fazer. No caso, o depósito. Ele vai ter o nome da conta, ele vai ter o valor recebido para depósito, e ele vai aplicar com essa conta que ele puxou o saldo que ela possui e vai aplicar a soma do valor. E essa soma vai ser resultado para o saldo novamente. O saque é parecido. Você vai receber o valor de double, de saque, para essa conta. E sendo essa conta, ela já tem um saldo. E ela vai diminuir o valor informado desse saldo e salvar em saldo novamente. Aqui no imprime, você tem o printf. Ele vai imprimir o número da conta informada e o saldo da conta, seja ela depois de fazer a operação ou mesmo antes de fazer as operações. Aqui é o programa principal, é o main. Ele também tem o include da conta bancária.h, e aqui, como vocês podem ver, ele está inicializando a conta 1 com um número 918556 e o saldo de R$300. Então, antes de movimentar essa conta, ele vai imprimir e vai, na tela vai aparecer o número da conta e o saldo. Depois que ele fizer no depósito, vai somar esse valor de R$50 ao saldo. Então, se desse um imprimir aqui no depósito, ele ia sair o valor, ele ia sair o número da conta e o valor de R$350. Aqui é feito um saque de R$70 da mesma conta. Então aqui com o imprime desta conta, ele vai sair o número da conta e o valor de R$280, que é a soma dos 300 iniciais mais o depósito de 50 feito, menos R$70 que foi o saque. Então esse resultado é de R$280. Então é isso, a gente apresentou a parte de tipos primitivos e tipos abstratos de dados, e espero ajudar vocês aí.